Oi gente, eu sou a Gabriela e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o baralho de fobias específicas. As autoras dele então são a Michelle Aparecida e a Natana Tainara Schultz. Ele tem como público-alvo crianças, adolescentes e adultos. Então a gente já consegue ver que é um baralho super completo pra gente ter na tua clínica, né? Porque vai abranger todos os públicos. O baralho de fobias possui 84 cartas. Tem 7 cartas vermelhas para a identificação do medo, 7 cartas amarelas motivando o enfrentamento, 7 cartas azuis para o enfrentamento imaginário, 7 cartas verdes para o enfrentamento real, 12 cartas roxas de sintomas físicos para adultos, 12 cartas roxas para sintomas físicos de crianças e 16 cartas cinzas para enfrentamentos específicos. E também 16 cartas brancas com ilustrações. Qual que é o objetivo desse material? Ele consiste em cartas que auxiliam na compreensão e no enfrentamento gradual do objeto ou da situação temida pelo paciente. Então, com esse baralho, a gente consegue fazer todo o processo de enfrentamento gradual com o paciente. Qual que é o passo 1? É usar as cartas vermelhas para a gente identificar qual o medo do nosso paciente. Então, muitas vezes o paciente não identifica com precisão o que causa a sua fobia, nem o que reforça a permanência dela. Então, através dessas frases, a gente consegue identificar melhor. Então, nessa primeira fase, o terapeuta também pode usar as cartas roxas para auxiliar o paciente a identificar os sintomas físicos. Então, para o paciente poder identificar como ele se sente no momento em que ele está com medo, a gente vai usar essas cartas que também são mais ilustrativas. Por exemplo, mal-estar e vazio no estômago, respiração acelerada, sudorese, falta de ar, respiração acelerada, pupilas dilatadas. Nesse segundo momento, é possível a gente utilizar as cartas amarelas, que falam frases de incentivo para o enfrentamento. Assim como as cartas vermelhas, as cartas amarelas são numeradas. Então, é preciso seguir a resposta à ordem numérica, aguardando e respeitando o tempo que o paciente precisa para trabalhar e elaborar cada resposta. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou ler a pergunta 1, 2 e 3. Como será a sua vida sem esse medo? O que você tem deixado de fazer devido ao seu medo? Qual seria o maior desafio para tentar mudar isso? Vamos identificar os erros dos seus pensamentos sobre esse medo? Passo 4. O quarto passo é o processo de enfrentamento imaginário, utilizando as cartas azuis. Essa fase pode provocar vários sintomas de ansiedade. Assim, cada carta deve ser trabalhada com cuidado, pois sensações físicas de desconforto podem ser despertadas, ou o que é natural quando se trata de medo e ansiedade. Nessa etapa, é possível que o terapeuta use as figuras das cartas brancas para auxiliar também na imaginação do medo, caso o medo do paciente seja compatível com algum dos medos retratados nas imagens. Então, vamos ver aqui. Pode ser medo de agulha, medo de se cortar, medo de avião, fobia, de ficar em lugar fechado. Aqui no elevador, o medo de ficar trancado no elevador, medo de animais, de insetos, aranhas. Na quinta etapa, então, o terapeuta já conheceu a fobia do paciente e o nível de estresse que é causado por essa fobia. Então, a gente vai usar as cartas cinzas para verificar previamente os medos específicos e avaliar se algumas delas se aplicam e são úteis ao caso do paciente. São essas cartas de enfrentamentos específicos. Então, a gente vai ter que, antes de levar essas cartas para a sessão, ler elas e avaliar qual se encaixa na demanda do paciente, porque talvez tenha algumas cartas que não combinem com a situação do paciente, Por exemplo, o local que você se encontra é seguro? Qual é a necessidade de enfrentar esse tipo de medo? Que pensamento está passando na sua mente? Que sensações físicas você está sentindo? 6. As cartas verdes tratam do enfrentamento real. Então, nesse momento é importante a gente esclarecer ao paciente que mesmo que ele já tenha feito todo o processo do treinamento imaginário, seguido todos os processos das cartas
anteriores, o enfrentamento real vai causar desconforto e ansiedade. Então, até agora, o que a gente fez com o nosso paciente, né? A gente identificou qual tipo de medo ele tem, qual que é a fobia dele, qual que é a intensidade disso, quais são os sintomas fisiológicos que ele sente, né, nesse momento. E a gente foi preparando ele para esse enfrentamento real. Ele já passou pelo enfrentamento imaginário, mas agora a fase mais difícil, né, e que pode gerar mais desconforto, mesmo com todo esse preparo, é o enfrentamento real. Então, a gente pode psicoeducar ele falando que, embora ele já tenha passado por todas as etapas, é normal ele continuar se sentindo um pouquinho desconfortável agora. Para a tarefa de casa, o paciente pode usar o diário de pensamentos automáticos. Esse diário permite a verificação dos pensamentos desencadeadores e de determinadas emoções, bem como do modo com que cada paciente se comporta diante delas e das reações físicas derivadas. Então, esse tema é para a gente identificar os pensamentos automáticos, distorções cognitivas e quais emoções são resultado disso, né? Aqui tem um exemplo do tema de casa que o paciente vai fazer e do monitoramento que pode ser realizado. Se você gostou, curta e compartilhe.